Olá, saúdo você e sua família com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um Sexta de Casa. Hoje pela manhã também tivemos a reunião de oração, clamor pela família, neste último dia do ano. E nós louvamos a Deus por tudo que Ele tem permitido acontecer, conosco, e já rogamos a Deus as bênçãos para o ano de 2022. Então, daqui a pouquinho, às 21 horas, dá tempo de você assistir aqui o Sexta de Casa e vir ao nosso encontro no templo da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia, no bairro Santa Mônica, para que nós prestemos a Deus o último culto do ano, a partir das 21 horas. Nós queremos glorificar a Deus por tudo que Ele tem permitido acontecer conosco. E queremos terminar esse ano também com um gesto de solidariedade. Por isso que eu conclamo você para que nós ajudemos as pessoas que têm sido vítimas no norte de Minas e sul da Bahia por causa dessas enchentes que têm acontecido nos últimos dias. Então nós estamos levantando uma campanha, uma oferta para que nós enviemos totalmente esses irmãos, e lá nós temos a Igreja Presbiteriana em Camaquã, o pastor Rafael Dourado, que está nos ajudando para distribuir o que nós vamos enviar para lá. Eles vão transformar a nossa oferta em cestas básicas e vão alcançar e vão abençoar muitas famílias que têm sido vitimadas por essas enchentes, tá bom? Inclusive, nessa parceria nossa com a Igreja Presbiteriana de Camaquã, no sul da Bahia, vamos ajudar também as pessoas vítimas dessas enchentes no norte de Minas. Então já entramos em contato também e vamos nos mobilizar, um pouquinho que a gente fizer já vai fazer muita diferença na vida daquelas pessoas lá. Bom, vou passar o vídeo aí da campanha e você vai poder anotar direitinho e nos ajudar com a graça de Deus. Vamos fazer diferença na vida das pessoas. Vamos terminar esse ano com um gesto de solidariedade. Depois eu vou prestar contas aqui. Nós vamos fazer essa campanha até o dia 15 de janeiro, mais ou menos. Depois eu falo para você quanto que nós conseguimos arrecadar e vamos mandar também lá para o pastor, pedir que ele mande imagens para nós, para eu compartilhar com você aqui, tá bom? Alguns irmãos já estão contribuindo e nós vamos fazer esse gesto de solidariedade. Ouça aí o pastor Rafael Dourado sobre essa campanha. A graça e a paz, meus queridos irmãos. Eu sou o pastor Rafael Dourado, sou pastor aqui da Igreja Presbiteriana de Camaquã, no sul da Bahia. Quero agradecer à Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia, na pessoa do pastor Ricardo Mota, que nos procurou sensibilizado com as enchentes que vêm ocorrendo aqui no sul, extremo sul da Bahia. Nós louvamos a Deus pela vida desses nossos irmãos em Cristo, que têm sido tocados para ajudar no socorro dessas pessoas que perderam tudo por conta da enchente. Que Deus possa abençoar, derramar da sua graça e do seu grande amor sobre a vida de cada um dos nossos irmãos, que abraçarem esse projeto e nos ajudarem para a glória do nosso Deus. Então vamos participar, vamos terminar esse ano e começar já o ano 2022 com gestos de solidariedade, tudo para a glória de Deus. Posso contar com você, com a sua ajuda, a sua oferta? Faça isso, tá bom? Bom, quero meditar com você na palavra de Deus, na epístola que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 1, versículo 9. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, esta declaração de Paulo é porque ele ouviu as notícias da igreja lá de Colosso, sobre os irmãos, os colossenses, e as notícias que Epáfras, o pastor, tinha dado para o apóstolo Paulo, visitando-o lá na prisão em Roma. Paulo estava preso quando escreveu essa epístola aqui.
Então ele diz que desde o dia em que ele ouviu as notícias por parte do pastor Epáfras sobre os irmãos, sobre os colossenses, então Paulo diz assim: não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Colossenses capítulo 1, do versículo 9 até o versículo 12, o apóstolo Paulo escreveu essa carta depois de ter recebido a visita do pastor Epáfras, que era o pastor lá na cidade de Colosso. E aí Epáfras trouxe as notícias para o apóstolo Paulo, notícias até preocupantes, porque havia lá um ataque, digamos assim, de uma heresia gnóstica, em que estava prejudicando a vida espiritual da igreja. O apóstolo Paulo, então, que estava preso em Roma, não foi ele o plantador da igreja lá em Colosso, foi o pastor Epáfras, fruto de um trabalho certamente feito pelo apóstolo Paulo na cidade de Éfeso. Então Éfeso era uma importante cidade da Ásia, uma província do Império Romano ali, e o apóstolo Paulo então certamente discipulou, alcançou o Epáfras, que agora era o pastor na cidade vizinha, bem perto dali, a cidade de Colosso. E aí o apóstolo Paulo recebe a visita de Epáfras e o instrui sobre o que estava acontecendo e escreve essa carta da prisão mesmo, para que esta carta fosse lida diante dos colossenses e também diante de outros irmãos, conforme ele instrui no capítulo 4 dessa epístola. O apóstolo Paulo louva a Deus pela vida dos irmãos e faz uma oração. Essa oração está registrada aqui. E o que o apóstolo Paulo pediu em favor dos crentes, dos discípulos de Jesus, em favor dos colossenses, e que nós sabemos é uma oração também para nós, para que Deus também nos abençoe assim. Palavra de Deus. Então, o que o apóstolo Paulo orou em favor da igreja? O que nós de fato precisamos? Qual a ênfase que o apóstolo Paulo deu na oração feita em favor da igreja e que nós também necessitamos desta oração? Necessitamos que Deus ouça essa oração feita em favor da nossa vida. O apóstolo Paulo não pediu para aqueles crentes, não orou em favor deles pedindo cura física, bênção material, prosperidade, embora essas coisas sejam importantes, não foi a ênfase da oração do apóstolo Paulo. O que seria mais importante do que uma cura física, do que uma bênção material? O que seria mais importante? Qual foi a ênfase que o apóstolo Paulo deu ao orar pelos crentes lá daquela cidade, pensando na vida daquelas famílias, dos discípulos na cidade de Colosso? O que Paulo pediu? Bom, ainda que nós também tenhamos tantas necessidades, não é verdade? Estamos orando agora pelos irmãos lá no norte de Minas, no sul da Bahia, necessidade de alimento, necessidade de água, necessidade das cestas básicas, necessidade de repor algum móvel na casa, necessidade inclusive de alguns de reconstruírem a casa. São bênçãos que nós estamos rogando e queremos ver acontecer na vida de irmãos nossos lá naquela região do país. Mas o que seria ainda mais importante do que bênçãos materiais? Qual foi a oração que o apóstolo Paulo fez em favor da igreja? Ele pediu
conhecimento, que Deus desse o pleno conhecimento da sua vontade. Veja que isso é algo fundamental para nós, que Deus nos dê conhecimento da sua vontade. Essa é uma grande necessidade, é uma necessidade mais importante do que as demais, que nós conheçamos a Deus. Havia lá uma influência dos gnósticos, né, que falavam da gnose, do conhecimento, que só eles detinham, né, e que eles com esse conhecimento especial, eles deveriam liderar e conduzir a igreja, os crentes, os colossenses. O apóstolo Paulo diz, não, nós precisamos do conhecimento da vontade de Deus, esse conhecimento que é fruto de um relacionamento com Deus. Essa é uma grande necessidade, conhecermos a vontade de Deus. Também o apóstolo Paulo diz que outra grande necessidade, e que ele orou pelos crentes, pelos colossenses, e que certamente é também uma necessidade nossa, é que nós andemos de forma digna do Senhor, para o seu inteiro agrado. Isso significa uma vida de santidade, viver de tal forma que nós glorifiquemos a Deus, viver para o inteiro agrado de Deus. É outra necessidade que nós temos, de viver para a glória de Deus, viver de tal forma que o nome de Jesus seja conhecido por causa da nossa vida, viver de tal forma que Deus se agrade de nós, o inteiro agrado de Deus. Não é isso que nós queremos? Quem sabe Deus, olhando para nós como olhou, né, para o seu filho e disse, este é o meu filho amado, em quem eu me alegro, em quem eu me comprazo. Não é esse o desejo de todos nós, filhos de Deus? Não é esse o desejo nosso, de todos nós, discípulos de Jesus? Nós queremos agradar a Deus, queremos viver de tal forma que Deus seja honrado. Paulo diz, o inteiro agrado de Deus. Nós vivemos de forma digna do Senhor. É uma oração maravilhosa que o apóstolo Paulo fez em prol daqueles crentes e que também é a oração para a nossa vida, para que nós vivamos assim também. O apóstolo Paulo também orando, depois de ouvir as palavras do pastor Epáfras, orando em favor dos colossenses, Paulo diz que orava para que eles fossem fortalecidos no poder de Deus, para a glória de Deus. Outra necessidade maravilhosa, de fato, uma necessidade maravilhosa porque faz com que nós sejamos prontos, estejamos prontos para testemunhar sobre o Senhor, fortalecidos na força do seu poder, fortalecidos no poder de Deus, para testemunharmos, para vivermos de tal forma que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Quando nós temos a consciência dessa necessidade, é de fato maravilhoso. Identificar essa necessidade nossa é algo maravilhoso na nossa vida, porque nós estamos agora conscientes de que nós precisamos do conhecimento de Deus, do pleno conhecimento da vontade de Deus, que vai fazer toda a diferença na nossa vida. E para que conheçamos a vontade de Deus, nós precisamos nos relacionar com Ele. Queremos andar de forma digna do Senhor, para o seu inteiro agrado. Então é esse desafio, precisamos que Deus nos ajude a fazê-lo, que nós possamos glorificar o Senhor Jesus através da nossa vida. E precisamos ser fortalecidos no poder de Deus. Paulo, ao ouvir as notícias lá da cidade de Colosso, Paulo ora pelos colossenses para que eles recebessem essas bênçãos de Deus. Nós estamos chegando ao final de mais um ano. Vem aí o ano 2022. Nós temos pela frente quanto tempo? Não sabemos. Mas queremos viver no tempo que ainda temos. Queremos viver para a glória de Deus. Queremos conhecer a vontade de Deus. Queremos viver para o agrado de Deus, frutificando em boas obras. Queremos ser fortalecidos no poder de Deus. É esse o desejo de todos nós, discípulos do Senhor. Vamos orar, vamos clamar a Deus, pedindo que a boa mão dele esteja sobre nós, tá bom? E mais uma vez,
se você puder, daqui a pouquinho, às 21 horas, venha ao nosso encontro no Templo da Sexta Igreja. Vamos terminar esse ano louvando e glorificando o nome do Senhor. Amém? Vamos orar. Graças te damos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem permitido acontecer conosco nesse ano de 2021. E pedimos que o Senhor nos ajude a viver, ó Deus, o próximo ano e todos aqueles que o Senhor haverá de nos dar, que nós os vivamos para a glória do teu nome, Senhor. Ajuda-nos a conhecer mais e mais do Senhor, da sua vontade. Ajuda-nos, ó Deus, a viver de forma digna do Senhor, para o seu inteiro agrado, e ajuda-nos e fortaleça-nos no poder do Senhor, para que frutifiquemos em boas obras e assim glorifiquemos o teu nome, Senhor. Fica conosco, nós oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Forte abraço, Deus abençoe você, e se puder, daqui a pouquinho a gente se encontra. Tchau, tchau, fique com Deus.